Agora com o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista, sobre a saúde do nosso coração no verão. E antes da gente ir para o intervalo, você estava dizendo que os extremos não são interessantes para a saúde do coração. Quer dizer, ou frio demais ou calor demais. Isso. Isso é explicável porque o nosso sistema circulatório, ele tem as artérias, as veias, e que elas reagem às temperaturas. Então, o nosso corpo não tem um encanamento fixo que nem o encanamento de casa. Então, os vasos se dilatam no calor e eles se contraem no frio. E isso acaba sobrecarregando o coração, porque o coração é que vai bombear o sangue para esses encanamentos. Então, na questão do frio, que os encanamentos ficam mais estreitos, o coração tem que fazer um pouco mais de força para trabalhar. E no verão, fica mais dilatado. A dilatação dessas artérias ocasiona a queda de pressão. Então, aí dá aquela moleza, aquele mal-estar, tontura, às vezes a pessoa até desmaia por conta disso. E o coração tem que aumentar a frequência cardíaca, tem que bater mais rápido para tentar circular sangue mais para o cérebro, para o organismo, para a pessoa não desmaiar. Então, as duas situações extremas são ruins. E acontece muitas vezes de o verão ser uma mola propulsora, a gente pode dizer assim, impulsiona as pessoas a fazerem mais exercício físico, né? Primeiro porque a gente quer estar em forma, porque a estação mostra mais o corpo, enfim, N razões. Mas o fato é que a gente tem mais ânimo, mais disposição, tá calor, a gente quer fazer um exercício até mesmo fora de casa, né? Chama mais e convida para ficar fora de casa. E aí, muitas vezes a pessoa não está acostumada com aquele exercício e coloca o coração para funcionar numa condição extrema, fazendo uma coisa que não está acostumada a fazer. Isso é muito frequente. Acho que a principal dica é antes... O verão sempre, a temperatura boa, estimula a gente a sair de casa, fazer atividade física, caminhar na rua e etc. Então a primeira coisa é o seguinte, procure saber se o seu coração é saudável. Isso é a primeira dica. Sempre uma avaliação médica nunca é demais, principalmente se você é aquela pessoa que passou o ano inteiro no sofá, vai falar, não, agora mudou o ano, 2017, eu vou ser um atleta, vou correr São Silvestre no final do ano. Então, se você vai começar algum programa de atividade física, primeiro passe no médico e faça um check-up para ver se está tudo bem. Essa é a primeira dica. Não é à toa que as academias sempre fazem uma avaliação médica antes de começar um programa de exercício. Isso é super importante, indispensável, eu diria, independente da idade. Muitas vezes a pessoa tem algum problema, até congênito, etc., de nascimento, que eu diga, e não sabe. Às vezes, quem vê cara não vê coração, né? É isso que a gente fala. Então, é importante essa primeira coisa. A segunda, tomar cuidado, quer dizer, não exagerar. O que é exagero? Óbvio, não vai ficar exposto ao sol muito tempo, muita temperatura, lugar muito abafado. Essas condições fazem com que a pressão da pessoa abaixe. E aí vem uma dica bastante interessante, que é a gente esquece um pouco de outras pessoas que estão no nosso entorno. Então, às vezes o papai, às vezes vovô, vovó, tomam remédio para pressão alta. Às vezes a gente toma remédio para pressão. E se no calor, se no verão a pressão é um pouco mais baixa, às vezes esses remédios precisam ser reajustados a dose, precisa diminuir. E muitas vezes esses remédios também são diuréticos. E aí a pessoa desidrata mais no verão. Então é importante também conversar com o médico e falar, olha, eu vou para a praia onde a pressão atmosférica já é mais baixa. Muito calor. Eu estou tomando todos esses remédios e tudo mais, será que eu preciso diminuir ou não? Pode ser que a necessidade equalizada. Às vezes a pessoa faz um ano que não vai no médico, um ano que não mediu a pressão, de repente precisa ir lá, medir a pressão, receber uma orientação para não passar mal. Vai na praia e passa mal. É a famosa prevenção, né, doutor? Exato. Vamos então para o telão, saber o que é mito e o que é verdade? Pessoas hipertensas que precisam controlar a pressão com frequência devem ficar atentas no calor. Isso é verdade, é aquilo que a gente estava falando. Então, principalmente se você usa medicação, fique atento. E às vezes a gente esquece dos nossos velhinhos, né? A gente vai para a praia, leva todo mundo, cachorro, vovó, vovô, e a gente não atenta com esse detalhe com eles, que precisam de mais cuidado. Né? Até a Cecília Meirelles fala que na velhice não se morre de doença e nem de acidente, se morre de indiferença. Porque a gente esquece realmente de olhar pelos idosos. Então essa dica de conversar com o médico, ver se vai mudar a medicação. E o idoso, assim como a criança, esquece de tomar água. Esquece, não toma água. E eles desidratam mais. Tanto que aquelas fortes ondas de calor na Europa e tudo mais, o que mata mais é idoso e criança. É verdade. Então a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Essa é uma dica também para o verão, não só do nosso corpo, mas também deles. Tá certo.
Então, é verdade, vamos ficar atentos aí, né? O calor aumenta o risco de infarto. Isso aumenta, é aquele que a gente falou de extremas temperaturas. Enquanto no inverno aumenta 30%, no calor aumenta 10%. E por que isso acontece? Porque o infarto nada mais é do que a redução do fluxo de sangue dentro do próprio coração através das coronárias que vão irrigar o músculo do coração. Então, se a pessoa já tem algum entupimento em uma artéria coronária e não sabe que tem, por exemplo, e se desidrata ou a pressão fica mais baixa, essa coronária vai receber menos sangue. E se ela tem lá o entupimento, aquele músculo cardíaco vai receber menos sangue. Além disso, a pessoa mais desidratada, o sangue fica mais viscoso e ele com mais dificuldade para circular. E se encontra uma barreira, uma placa de gordura, pode ser que ali precipite realmente um infarto, porque o sangue não vai conseguir passar por aquela barreira de gordura. Então, há realmente um aumento dos casos de infarto também no verão, aumenta em torno de 10%. Tá certo, então é gente. verdade. Tomar água também é importantíssimo, né? Importantíssimo. Não deixar de hidratar nunca. Vamos pro próximo? Exercício físico no verão requer mais cuidados. Verdade. Bem verdade. Além do cuidado de horário, escolher um horário que seja mais adequado. Você passou o ano inteiro dentro de casa não fazendo nada. Você vai agora fazer exercício ao meio-dia, a 1h, vai jogar tênis na quadra, num sol. Não, é difícil. É difícil, você não vai se sentir bem. Então, procurar horários ou antes das 10 ou depois das 4, que são mais adequados, você não vai sentir tanto calor. Hidratação muito importante, ficar bastante hidratado. A avaliação física realmente é importante se você nunca fez. E essa questão é muito importante, por quê? O exercício físico é fundamental. E óbvio que a temperatura mais agradável, a pessoa vai sair, tende a fazer mais atividade física, mas é importante a gente ter esses cuidados. Tá certo. Próximo, mito ou verdade? Comidas gordurosas e bebidas alcoólicas não fazem mal à saúde do coração. Isso não é verdade, é um mito. Tem que tirar aquela palavrinha não. E aí a gente continua naquele gancho do exercício físico. Então você vai, não, eu vou mudar de vida, vou pra praia, vou fazer atividade física, só que antes você come de tudo na praia, tá certo? Vai naquele restaurante por quilo e come muito. Ou fica comendo as friturinhas todas na praia. Todas frituras, gorduras e tudo mais. A gordura, a fritura, ela é muito calórica e ela exige muito do nosso aparelho digestivo para ser digerida e absorvida. E aí, naquele momento, todo o seu sangue vai ser desviado para o aparelho digestivo. E aí, se você sai para fazer atividade física numa situação dessa, você vai passar mal, porque vai faltar sangue para o fluxo, para o coração, para os músculos esqueléticos, enfim. Então, a alimentação saudável, mais leve, com menos gordura, é ideal no verão, é ideal para você que vai fazer atividade física, porque não vai exigir muito do aparelho digestivo. Então, carboidratos de rápida absorção, legumes, verduras, quer dizer, nada de fritura, nada de gordura, alimentos que são facilmente digeríveis, essa é a recomendação para o verão, porque senão vai fazer mal. A mesma coisa a bebida alcoólica. Você fica na praia lá, só tomando caipirinha, tá certo? E cerveja, o álcool não hidrata. É isso que a gente tem que falar. Pelo contrário. Então, você pode tomar caipirinha, pode tomar cerveja, mas não esqueça de entremear isso com líquidos, com água, sucos, etc., para que você mantenha a hidratação do corpo. E não pode esquecer, né? Porque quem está tomando normalmente esquece de tomar água, né? Fica só na cerveja uma atrás da outra ou na caipirinha, enfim. E acaba esquecendo que a água existe. Exato. Tá de férias, eu não vou trabalhar, não vou dirigir, vou tomar todas. Pronto. Só que aí tem que ter certa parcimônia, aquela moderação. Aliás, eu queria saber se é verdade. Hoje eu vi alguns profissionais da saúde defendendo que quando você vai fazer exercício físico e quer uma performance ainda melhor, você não deve comer antes de fazer o exercício de forma nenhuma, porque você está dividindo a atenção do seu organismo entre a digestão e o trabalho muscular. É verdade isso? Isso depende muito da atividade física, mas eu acho que o fundamental é que na atividade você precisa ter energia. E essa energia, ela vai vir da glicose que está armazenada no organismo ou que vai vir da alimentação, tá certo? Então você tem que ter essa energia, você vai ter que ter se alimentado. O que a gente não recomenda é justamente fazer refeição farta e com muita coisa pesada, que seja de difícil digestão, porque isso vai realmente atrapalhar o teu rendimento, porque na hora que o teu músculo for mais exigido e precisar de circulação de oxigênio para isso, você não vai ter. Então o ideal é alimentação leve, carboidratos de rápida absorção antes de fazer atividade física. Tá certo. Vamos ver o próximo então?
Para evitar a desidratação, a melhor saída é ingerir líquidos, principalmente pessoas de maior faixa etária e que fazem uso de diurético. Isso é verdade. Aquilo que a gente comentou, né? O idoso, ele sente menos sede, ele sente menos a perda hídrica. E aí você tem que insistir que ele mantenha a hidratação, quer dizer, no verão, da mesma maneira. E se ela toma remédios para pressão, o que é muito frequente. Por quê? Porque a hipertensão arterial, quer dizer, a pressão alta, ela incide em 70% dos idosos. 70% das pessoas que têm acima de 70 anos, ela tem pressão alta. E uma das medicações mais utilizadas para a hipertensão são diuréticos leves, mas são diuréticos. Então, esse cuidado realmente tem que ser levado em conta sempre de oferecer alguma coisa para o vovô, para a vovó, tá certo? Porque senão eles esquecem, eles cuidam dos netos e tudo mais, mas não cuidam deles. Então, a gente tem que ficar um pouco de olho com isso. Já estão acostumados com isso há tanto tempo, né? Chegou a nossa vez de fazer isso por eles a gente também. Retribuir. E a gente também, a gente esquece, né? A gente esquece da gente mesmo. Pois então, é. Imagina isso. A gente tem que lembrar de quem mais importa, né? São Exato. Os parentes e nós mesmos, com certeza. Um mito ou verdade meu, a gente tem menos fome no verão? É mais frequente a gente ter menos fome no verão e mais sede. Por isso é uma questão natural, porque a desidratação ela acontece com mais frequência. Então, esse estímulo da sede ele é mais frequente do que o estímulo da fome. No inverno, o que acontece é que com a temperatura baixa e a necessidade de a gente gerar calor, porque o calor é importante para todas as alterações metabólicas, todas as reações químicas do nosso organismo precisam de estar numa temperatura adequada. Então a gente precisa de energia e a gente precisa de calor também para não sentir frio. Então isso é um estímulo do próprio nosso sistema nervoso, sistema central, estimular o centro da fome para que a gente consiga ter mais energia. Não é por acaso, por exemplo, que nos países mais frios acontece mais doença coronariana ou infarto. Por quê? Porque come-se mais gordura por uma questão natural de tentar. A gordura gera muito mais energia, a gordura, do que a proteína e do que o carboidrato. Mas isso tem um preço, né? Então, dependendo do grau de gordura que você come, isso pode levar a alguma alteração metabólica ou um risco de infarto no futuro. E no calor isso não acontece. O calor ele pede alimentação mais leve, porque o teu corpo está quente. Você não precisa gerar tanta energia para suas reações metabólicas do que no frio. E isso é agir preventivamente, né? Quando a gente fala em manter a saúde, em cuidar da saúde, é fazer o que o corpo está pedindo, né? Não ir contra. Se o corpo está pedindo que você coma comidas mais leves, se hidrate mais, faça isso por ele, né? Ele conversa com a gente, basta a gente saber ouvir, né, doutor? Sim, o nosso corpo é inteligente, né? Eu acho que quem fez ele é um cara muito esperto, porque fez de uma maneira em que é uma máquina fantástica, só que exigem cuidados e manutenção. Então, acho que a gente precisa pensar também. Eu dou um recadinho e volto já, que tem bastante pergunta para você, tá bom? Vamos continuar aqui nosso bate-papo com o Dr. Marcelo Cantarelli, que agora tem as perguntas que vocês mandaram pra gente. Vamos ver? Marta Medeiros. Toda vez que vou à praia, sinto muita tontura, minha pressão baixa e tenho muito sono. Isso demora uns 3 dias para passar. Isso é indicativo de alguma doença relacionada ao coração? Não, isso indica que realmente no verão, no calor, a pressão dela está ficando mais baixa e essa sensação de sono, tontura, mal-estar, isso tudo vem da pressão baixa. Se ela tem algum outro problema ou não, quer dizer, aí é interessante ela, quando voltar da praia e tudo mais, passar no médico, fazer uma avaliação e tudo, para ver se existe algum problema. Mas esses sintomas, por si só, são efeitos do calor sobre o nosso organismo, não necessariamente que ela já tenha aí algum problema do coração. Mas tem alguma coisa que ela possa fazer para melhorar essa sensação ruim que ela tem nas altas temperaturas? Tem, sem dúvida. Primeiro, evitar ficar muito tempo no calor, fica em um lugar mais arejado, roupa muito leve, alimentação leve, como a gente comentou. E beba muita água. Muita água, muito Sabia líquido. Que essa recomendação ia aparecer. Essa é a recomendação, assim vai ficar melhor. Tá certo. Obrigada, viu, Marta? Melhoras aí pra você. Vamos ver o que mais mandaram no @Gazeta Mulheres. A Inês Reis. Qual é o valor da pressão arterial ideal? Quando ela é considerada baixa ou alta? A pressão ideal é a 12/8. 12 o valor da máxima, 8 o valor da mínima. Quando a gente está abaixo disso, significa pressão baixa. Entretanto, qual é o mínimo bom para o nosso organismo?
é aquele que o organismo tolera bem. Então, às vezes, você tem pessoas que têm 10/6 de pressão, estão ótimas. Pessoas que têm 11/7, está tudo bem, tranquilo. Entretanto, tem pessoas que com 10/6 já se sentem mal, quer dizer, isso é uma coisa de organismo para organismo. De regra geral, abaixo de 9/6 já é uma pressão tida como baixa. E acima de 12/8, uma pressão alta. A gente considera hipertensão arterial mesmo, aquela que tem que se cuidar, quando está acima de 13/9. Então aí precisa realmente fazer uma avaliação, ver se você está realmente hipertenso ou se é apenas uma alteração momentânea da pressão arterial. Tá certo, obrigada, Inês. Vamos ver a próxima? Kelly Ruiz. Bebidas isotônicas podem ser usadas por hipertensos após a prática de atividade física no verão? A bebida isotônica é uma bebida que tem alguns sais minerais que são perdidos durante a transpiração na atividade física. Então ela pode ser usada para repor. Se você fez uma atividade que você suou bastante, uma atividade intensa, o uso de isotônico ele pode ser recomendado, inclusive em hipertensos, onde a gente tem que ter um cuidado com a questão do sódio, de alimentos salgados. Então, principalmente, às vezes a pessoa é engraçada, não, estou comendo uma comida legal aqui, levinha, porque eu estou indo no restaurante japonês. Só que chega lá e carrega no shoyu. E o shoyu tem muito sódio. Então a gente tem que sempre tomar cuidado quando tem pressão alta de alimentos que podem conter muito sódio. Então sempre olha a recomendação lá no rótulo do alimento, ver se tem muito sódio e tudo mais. Na questão do isotônico, o que a gente não pode fazer é o abuso. É aquela questão da moderação. Puxa, se você não está fazendo atividade física, você não vai passar o dia inteiro tomando isotônico. Claro. Alguma coisa de excesso vai acontecer. Ou vai aumentar o sódio, vai aumentar o potássio, o magnésio, enfim. Agora, se você faz atividade física, se você está perdendo realmente esses sais minerais, não tem por que você não repor com o isotônico. Tá. Mas sempre, obviamente, se você for fazer um uso regular, conversa com o teu médico antes. Tá certo. Obrigada, Kelly, pela pergunta. Rita Orente. Meu pai tem 59 anos, já sofreu 2 infartos e 2 AVCs. Recentemente fez alguns exames e descobriu-se uma obstrução das veias do abdômen. O verão pode piorar o quadro dele? O que devemos fazer? O que o pai da Rita tem é o que a gente chama de aterosclerose. A aterosclerose é aquela doença que forma placas de gordura nas artérias do coração ou nas artérias do organismo que causam entupimentos. A arteriosclerose pode entupir uma artéria em qualquer lugar do organismo. No cérebro, nas carótidas, no coração, nos rins, na aorta, nas artérias dos membros inferiores. Então, aonde ele causa entupimento, ele vai causar algum problema. As artérias que irrigam, que nutrem o nosso intestino, elas também podem sofrer com a aterosclerose. E aí você pode ter problemas em relação à digestão por falta de irrigação sanguínea do intestino para absorver, então, esse alimento. É o que a gente chama de isquemia mesentérica nesse caso. Então, no caso dela, se há esse diagnóstico do pai dela, principalmente no verão, que a tendência a ter a queda da hidratação, é alimentação mais leve. Provavelmente alimentações muito fartas e muito ricas em gordura, elas talvez vão provocar algum mal-estar, porque vai ter uma digestão mais prolongada, vai ficar com o abdômen mais estendido durante mais tempo. Então é esse cuidado só que o pai dela, mas ele deve ter recebido já alguma orientação do médico quanto a isso. Aquelas pessoas que sentem certas arritmias ao longo do dia, como se o coração batesse no pescoço, no verão isso acontece com mais frequência também? No verão a gente sente mais o nosso coração batendo, porque como as artérias se dilatam, o coração aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de bombeamento, a gente sente realmente, principalmente à noite, quando você deita, aquele batimento na região do pescoço, que a pessoa, doutor, meu coração está batendo aqui e tal. É pela vasodilatação, mas isso é normal e esperado. Ah, tá bom. Vamos lá então para a próxima pergunta. Maria Luísa Germano. Comecei a realizar atividade física há 2 meses. Quando estava na esteira, senti uma forte dor no peito, que passou depois de alguns minutos e doía muito quando eu respirava forte. O que pode ser isso? Muito bem, Maria Luísa. Deve ser de assustar mesmo, né? Sentir uma coisa dessa durante o exercício. O que pode ser? Dor no peito, a gente sempre tem que pensar em infarto, angina, quer dizer, problema no coração. Sempre pensar. Para tranquilizá-la um pouco, quer dizer, a dor do coração, ela não dói quando respira fundo, não dói ao movimento, é uma dor mais lá dentro, em aperto, em queimação. Então, muito provavelmente não foi algum problema cardíaco que ela teve na esteira. Entretanto, a dor do coração ela pode se
camuflar com alguns outros sintomas. Então, por isso que vale a pena fazer a avaliação. Agora, ela é um exemplo clássico, quer dizer, ela começou a fazer atividade física, entrou o verão e tudo mais. Será que ela fez uma avaliação médica antes? É importante para poder, na hora de fazer atividade física e sentir algum sintoma, não ter a dúvida. Se você já fez a avaliação, está tudo bem? Não, está tudo bem, então eu estou tranquilo. Agora, realmente, durante a atividade física, pode aparecer dores, até na região do tórax, que são musculares, osteoarticulares, quer dizer, que não tem nada a ver com o coração. Mas, na dúvida, para quem está em férias, para quem está na cidade, para quem está sentindo, olha, toda vez que eu faço na esteira, sinto uma dorzinha no peito. Não custa nada passar no médico e tirar a dúvida, porque aí você fica mais tranquilo e evita, obviamente, um mal maior se for algo aí nas suas coronárias. Vai então, Maria Luísa, porque assim da próxima vez que você fizer exercício, sentir essa dorzinha, você vai saber que seu coração tá tudo bem e que pode ser alguma outra coisa bem menos importante, né? Isso. Tá certo, então vamos deixar aqui um agradecimento especial ao Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista, esteve com a gente falando sobre como cuidar melhor do coração também durante o verão, tá? Eu vou deixar aqui um agradecimento à Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, a CBSI, e vou deixar o site para vocês consultarem, sbhci.org.br, sbhci.org.br. Obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Boa semana para você. Obrigado. Obrigada.